Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um estudo da Palavra de Deus, a mais um aprendizado, a mais uma oportunidade de aprendizado que Deus, Ele nos dá em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Boa tarde, Cat. Que Deus... Opa, não é Cat ainda. Boa tarde, que Deus abençoe. Carmen Monteiro, fique conosco. Cat tá aí. Que Deus abençoe, fique na paz. Deixa eu ver. Não é ela. Agora sim, acho que é ela. Cat é Cat. Deus abençoe todos. Gente, vai deixando seu comentário, seu joinha. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa fazer infinitamente mais por você. Deixa eu só me ajeitar aqui, porque ficar ruim é difícil, né? Ainda mais quando você vai pegar. Então, deixa eu me ajeitar aqui. Como vocês estão, queridos? Esse sábado, queridos, sabe que se você puder ajudar aqui no canal seria muito bom. Se você pudesse dar sua colaboração seria ótimo. Se você pudesse não somente seguir aqui, mas principalmente lá no YouTube, seria muito bom. Eu vou pedir pra Cat, tu tá me ouvindo? Digita aí pra mim a URL do canal. Eu vou digitar e tu escreve, pode ser? É youtube.com/debate questão saudável. Desculpa, youtube.com/debate questão saudável .oficial. Vou repetir, youtube.com/debate questão saudável .oficial. Eu sei que é bem extenso, mas se você puder. Esse é meu canal, gente. Muito obrigado, Cat. Então, se puderem, vão lá e se inscrevam. Que Deus abençoe cada um de nós. Antes de eu iniciar a mensagem, eu quero fazer uma oração e depois a gente segue, certo? Deus, muito obrigado porque tu tem sido fiel.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido gracioso conosco, mesmo não merecendo. Senhor, que a tua consciência, que o teu amor, Senhor, esteja envolvendo nossos corações. Abençoe as vidas, abençoe o teu rebanho, Pai. Que Deus possa estar conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre um texto da Bíblia em que nós, particularmente, não nos perdemos, mas muitas pessoas falam de uma graça barata, uma graça que perdoa tudo. Queridos, Deus, Ele nos deu a graça, mas não foi de graça. Seu sangue custou suor e nós devemos aproveitar a graça com respeito a Jesus. Então, eu quero que você acompanhe comigo lá no capítulo 5 do livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Repito, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do 12 em diante. Mas eu vou lendo, vou explicando, vou explicando, ok? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a interação do pecado e da graça. E o ponto auge desse capítulo, embora eu vou começar pelo versículo 12, o ponto-alvo de todo o capítulo, pelo menos para mim, é o versículo 20, que diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado não é maior que a graça de Deus. O pecado, ele é algo que nos afasta de Deus, mas a graça vai nos regenerar. A graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza do homem, que está lá em 2 Coríntios 12. Então a graça de Deus, ela vem a capacitação que Deus ele nos dá em Cristo para vencer o pecado. E não ao contrário, não é nós que temos algum mérito. Ao contrário, é a graça de Deus que habita em nós que nos dá força para vencer o pecado. É isso que Paulo está querendo ensinar a igreja de Roma. Agora vamos lá, presta atenção. Paulo diz, versículo 12 de Romanos 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
por isso que todos pecaram. Então, o pecado original de Adão é um pecado que deu ao homem a condição de homem pecaminoso, se assim podemos chamar. Porque na presença de Deus o homem não vivia em pecado. Deus é santo, é puro e é perfeito. E o homem, ele não tinha pecado na presença de Deus. Mas quando Eva e Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, o pecado entrou no mundo. E com essa permissão do pecado entrar no mundo, então todos os homens foram destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo está ensinando. E Paulo continua, porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. E ele continua. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transição de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui Paulo, quando ele diz que até aqueles que não tinham pecado, o pecado ele entrou neles, acredito eu que Paulo está se referindo às crianças. A igreja estuda, ela diz que as crianças não têm pecado, mas Paulo ele diz que até as crianças foram contaminadas pelo pecado. Então o pecado ele afastou o homem de Deus. Veja que somente a desobediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, diz a Escritura, o pecado entrou no mundo. E Paulo continua, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque pela ofensa de um Adão morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, veja só, na história tem dois Adãos, Adão homem e um Adão celestial. Um Adão incorruptível e um Adão incorruptível. Um Adão transgressor e um Adão santo. Um Adão que desobedeceu e um que veio cumprir e estabelecer toda a justiça do céu. Esses dois Adãos, eles são contrapostos um ao outro. Entretanto, nós não podemos botar toda a culpa do primeiro Adão. No primeiro Adão, um dia eu ouvi o pastor Luciano Silveira que
tem uns quem disse que estão se programando, né? Não, quando a gente entrar no céu, a gente vai dar uma coça nesse Adão, porque por causa dele o pecado entrou e então o Adão, vamos dar uma coça no Adão. Mas não foi isso que a Escritura disse. Olha o que diz a Escritura. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Obrigado, Cat, por estar ajudando aí. Porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, o que Paulo ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que por uma ofensa o pecado entrou, que foi Adão. Você consegue enxergar paralelo aqui? Por uma só ofensa, o pecado entrou, que está lá em Gênesis 3, tá? A transição de Adão e Eva foi uma ofensa. Agora o versículo 17, parte B, diz muito mais que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, em Gênesis 3 conta que o primeiro homem pecou. E nos evangelhos, a partir do capítulo 1 de Mateus, conta que veio a encarnação do Verbo, que diz lá em João 1, que a encarnação do Verbo veio por um só homem. E porque esse homem, que era um Deus também, veio a justificação. Porque a Escritura vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Então, se por um só, eu estou fazendo isso aqui para entender. Então, se Gênesis 3 diz que por um só homem pecado entrou no mundo, boa tarde. Também por um só homem, que era um Deus, o pecado, não que o pecado saiu do mundo, porque a própria Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então o pecado não saiu do mundo, mas Deus, através da pessoa de Cristo, pode sim tirar o pecado do mundo. Testemunha em João 9. Né? João 9 ele vai dizer, deixa eu pegar aqui. Gente, eu tô feliz porque eu nunca consegui raciocinar tão bem assim numa live. Vocês estão conseguindo entender? Me diga aí, Cat. João 9 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Certo? Ou seja, por um homem
Adão, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Por por outro, um só homem, então o renovo de vida. Jesus, continuando o texto, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse Adão, muito mais Jaliné receberão por um só em vida. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que na verdade, deixa eu só meditar aqui, não é pelas obras da lei que eu vou ser salvo, porque o homem natural tudo bem, porque o homem natural, isso tem uma escritura que diz assim, o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão, a não ser que se Adão invoque o Santo Espírito e despoje-se desse homem natural, deixando que o homem espiritual habite nesse homem natural. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o que Moisés disse. Irmãos, não tem como conceber a ideia. Deixa eu só dar um pause para explicar uma coisa aqui para vocês. Não tem como conceber a ideia que eu vou fazer alguma coisa para me justificar diante de Deus. Porque segundo o que Paulo diz aos Romanos, nesse capítulo 5 da carta, nada do que eu fizer poderá me justificar diante de Deus, porque todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que as Escrituras dizem. Não existe salvação. João, testemunha João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Pai se não for por mim, pelo Filho. Então, o pecado, ele entrou no mundo. E sem Jesus, sem a graça dele, não tem perdão. Aí olha o que diz o verso 18, continuando em Romanos 5. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenar, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, em Adão, é isso que Paulo está dizendo. Em Adão, veio um juízo sobre todos os homens. Gente, se Cristo não tivesse vindo, todos estariam condenados. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Eu até fico emocionado quando eu falo dele, cara. Porque ele é tão maravilhoso.
ele é tão gracioso. Querido, eu tinha que estar morto. Mas o pecado dele, ou melhor, o meu pecado, foi justificado nele. Testemunha Isaías 53. Isaías capítulo 53, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Isaías 53, mas versículo 4, 5 e 6 diz que ele levou sobre ele o cativeiro, as nossas enfermidades. Como eu ainda tenho coragem de dizer que eu vou fazer alguma coisa para essa saúde. Gente, eu não tô pegando aqui agora. Então o pecado tá liberado. Não é isso que eu tô dizendo. Porque o apóstolo Paulo, ele também disse que aquele que foi verdadeiramente salvo, isso está em Efésios capítulo 2, 9, se eu não me engano. Aquele que foi verdadeiramente salvo, ele não tem mais prazer no pecado. Então, não é eu que me salvo, é Cristo que me salva. Mas se eu fui salvo realmente, eu não tenho mais prazer no pecado. É isso que as Escrituras dizem. Continuando no nosso capítulo principal, Romanos 5, que eu não terminei. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Paulo está confirmando nisso. Ele usou, deixa eu ver, 8 versículos para ensinar a mesma coisa. Ele um versículo após o outro, ele está confirmando que a salvação é pela graça, que o nosso mérito nessa questão não vale absolutamente nada. E ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Preste atenção numa coisa aqui. Tem uns pregadores pré-modernos da raça, esse é o nome usado, que costumam bater na lei, dizer assim: a lei era cruel, a lei oprimia o homem, a lei não servia. Querido, como eu vou dizer que uma coisa é ruim se Deus disse que a coisa é boa? A lei era boa, o problema não é a lei. O problema nunca foi a lei de Moisés. O problema era a incapacidade do homem de obedecer à lei. Esse era o problema. Então preste atenção.
quando Paulo ele diz que pela lei, né, veio porém a lei veio mostrar ao homem a sua incapacidade de obediência. O propósito da lei é um propósito didático, é um propósito para nós entendermos que nós não seríamos possíveis por nós mesmos alcançar o patamar que Deus exigia. Então, a lei veio como um ensino para nós. Todo ano, o sacerdote ia lá oferecer um sacrifício. Aquilo apontava para Jesus, por sacrifício perfeito. Quando os israelitas saem do Egito, o sacrifício do sangue do cordeiro nos umbrais nas portas apontava para Cristo. Então, vamos para a coisa falácia. A lei era boa, tá? O problema nunca foi a lei, o problema foi a incapacidade do homem de obedecer à lei. Mas a graça veio não libertar o homem. Um dia eu ouvi uma frase do Luciano Subirá que eu anotei na minha mente, que ele ouviu do pai dele. Diz assim: a graça não veio libertar o homem da lei. A graça veio libertar o homem do pecado. Agora, quem pode dizer que dá glórias a Deus por isso? Vou dizer de novo. A graça não veio libertar o homem da lei. A graça veio libertar o homem do pecado. E aí Paulo, ele conclui no versículo 21, ele diz: para que assim como também o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Entende, queridos? A graça não é simplesmente assim. Porque tem muita gente que pensa assim: a graça só porque ele é bonzinho. Não. Ele de fato é bom. Mas a graça veio não só porque ele era bom, mas porque é impossível o homem obedecer plenamente a Deus. Não no estágio depois do pecado original. Tem muita gente que diz que Adão não pecou, que Adão transgrediu uma ordem do Senhor e que tem diferença. As escrituras são claras: Adão pecou, e com o pecado de Adão entrou pecado no mundo, e com o pecado que entrou no mundo entrou a morte no mundo. Agora, se você ler, a gente leu do 12
ao 21. Se você ler no mesmo capítulo 5 de Romanos, do 1 ao 11, você vai ver os frutos que a justificação pela fé traz ao homem. Queridos, eu vou repetir. Como eu tenho coragem de dizer que o batismo vai ajudar na minha salvação. Porque, sinceramente, não. A igreja que eu acredito que seja verdadeira. Acredito mesmo. Senão eu não estava lá. Mas ela disse que a raça não é, que a raça é depois de tudo que tu podia fazer. Até teve um DJ que, desculpa a palavra, mas estupidamente disse que a raça é como um copo. Eu encho tanto com os meus atos e que depois Deus vem enxugar. Isso é ridículo tu pensar nisso. Porque o homem até seria plausível se o homem não tivesse pecado. Plausível seria, ok? Não totalmente certo, seria plausível. Mas depois que o homem pecou, é sério que tu vai acreditar que a gente teria capacidade de encher um terço do copo? Gente, isso aqui é disputar agora com Deus. Que tu errará onde abundou o pecado, ou seja, ele está minimizando o pecado sobre a raça. Mas ele disse que, quando ele diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a raça. Ele está dizendo que o pecado abundou. Ou seja, o pecado é forte em nós. O pecado ele nunca foi fraco no homem. Só que o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, lá de Coríntios 12, superabundou sobre o pecado, ou seja, uma coisa forte abundou no homem, que era o pecado. Mas depois disso, uma coisa mais forte ainda venceu aquilo que é forte e que abundou no homem. Ou seja, o pecado abundou no homem, mas aí veio Deus e superabundou no homem com a raça e venceu o pecado. Mas não que o pecado não tinha domínio sobre o homem. Então a gente precisa parar com essa conversa de dizer que o homem tem algum mérito. Inclusive a raça, o conceito, a tradução de raça é favor imerecido. Não é favor merecido um pouco, não é favor merecido 10%, 5%, não é favor imerecido. Quem está entendendo de amém, por favor?
Tô esperando. Quem tá entendendo a mensagem, diga me diga se eu tô conseguindo passar a mensagem bem. Se tá entendendo. Agora, para membros da Igreja Sul, eu quero ler uma passagem. Duas passagens, inclusive. A primeira passagem está lá no livro de Moisés. Me desculpa aí quem não é mormon, mas eu vou provar pelo livro de Mormon que esse conceito da raça ser um pouco nosso favor é errado. Deixa eu só pegar aqui. Acho que é Moisés. Olha aqui. Pois também que o seu sangue expia os pecados que caíam pela transgressão de Adão. A Escritura fala de transgressão, mas é pecado. A vontade de Deus acerca de si mesmos em que possuíram a ignorância. Eu não tô achando aqui. Eu não tô achando. Aqui, ó. Olha só o que o próprio livro de Mormon, que os mormons acreditam diz. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão. Ele chama de queda, que é pecado, tá? Esse lugar para sempre, a não ser que seja um influxo do Santo Espírito. E despoje-se do homem natural e torne-se santo. Pela expiação de Cristo, manso, submisso, humilde, paciente, cheio de amor, e disposto a submeter-se tudo quanto lhe devem pedir, assim como uma criança se submete ao seu pai. Graça, favor imerecido. Deixa eu ver se eu só acho aqui. Tem uma outra escritura que diz: eu não vou achar agora, mas diz que ainda depois de tudo que puder fazer, seremos servos inúteis. Como um servo inútil poder alcançar algum mérito diante de Deus?
Querido, e é que quando diz que a gente seremos servos inúteis, não é que Deus ele não nos ama, ou que Ele quer que nós tenhamos complexo de inferioridade. Não é isso. Deus ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos uma mente, um espírito, uma vida emocional sadia. Não é isso. Pelo amor de Deus, a Escritura está dizendo que pelo pecado nós somos servos inúteis. É livro de Mórmon, para quem é Mórmon, é livro de Mórmon. Porque muita gente diz assim, ah não, mas está lendo a Bíblia. Então não, né? Tem muita gente que acha que a Bíblia tem erros e tal. Então, eu vou te dizer assim, é livro de Mórmon. O rei Benjamin falou sobre isso. Ele diz, ainda depois de tudo que puderdes fazer, ainda assim seremos inúteis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tô achando aqui, querido, a passagem. Mas não importa, depois eu coloco. Então, queridos, eu peço que a graça do nosso Senhor possa nos salvar. E eu digo a você, não é querer te jogar pra baixo. Sabe que eu fiz um vídeo uma vez. Presta atenção nisso aqui que eu vou terminar minha mensagem com isso. Olha o que eu vou dizer. Isso é uma coisa bem doída pra mim, mas eu vou dizer. Quem tá me ouvindo aí, diga amém. Só pra me ver. Amém? Aleluia. Quem tem alguma deficiência, eu digo isso por experiência de causa, sempre é estimulado pelos médicos, pelos terapeutas, principalmente para quem tem uma dificuldade motora, que não consegue andar, que não consegue pegar as coisas. Eu acho que para não cair em depressão, é sempre estimulado dizer assim, tu consegue, tu vai ser independente. Uma coisa é lutar para tu ser independente fisicamente. E eu sempre fui muito estimulado a isso. Eu até hoje eu tenho preocupações com a minha fala, que as pessoas não vão entender. A Cat tem um filho com autismo, ela sabe do que eu tô falando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No Evangelho de Jesus Cristo,
não tente ser independente de Deus. Primeiro, porque você não vai conseguir. E segundo, porque Ele te ama muito. Eu não sei se você já viu uma historinha de uma baleia da água conversando com a baleia. E a baleia dizia assim: fica dentro de mim, baleia. Não porque a baleia, não porque a água era possessiva, não, mas é porque ela sabia que se a baleia fosse para fora, ela ia acabar morrendo. É a mesma coisa, Deus. Deus, Ele te diz hoje: filho, nada do que você fizer vai poder justificar aquilo que meu filho primogênito fez por você. Mas eu quero que você permaneça em mim. Que você, diferente de uma pessoa com paralisia, com deficiência, você não precisa ser independente de mim. Porque é nele que nós temos vida. A graça de Deus é isso. É o favor imerecido que nós temos para continuar nele. Porque sem ele, assim como a baleia fora d'água, sem ele nós morreremos. Eu luto todos os dias para ser independente fisicamente. Eu não gosto de ser dependente fisicamente. Mas eu não vou lutar. Presta atenção. Eu nunca vou lutar para ser independente de Deus. Porque o dia que eu fizer isso, irmão, com certeza eu morro. Então veja só, uma criança com paralisia é incentivada a ser independente. E tá certo. Eu já sou adulto, eu lido com a paralisia desde quando eu nasci. E eu sempre ouvi tchau, me estimulando, tchau, seja independente. E eu quero ser independente. Mas eu quero ser totalmente independente de Deus. E o único meio que eu tenho para conseguir essa dependência de Deus é pela graça, mediante Jesus Cristo. É seguindo o que Paulo disse: isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas para as boas obras e não pelas obras. E eu até hoje eu não consigo entender como alguém pode dizer que as obras vão ajudar alguém na salvação.
Alguém tá entendendo o que eu tô dizendo? Cat, por favor, diga alguma coisa desse gancho que eu fiz da paralisia, porque ela tem... Desculpa, não sei se eu podia falar. Mas ela tem filho com autismo e eu acho que ela gente, permita-me só achar que a passagem que eu queria usar aqui, porque ela é muito importante para o meu raciocínio. Eu tô louco pra ir no banheiro. Aqui, peraí. Eu não vou achar aqui agora, porque é muito ler essa passagem com você. Deixa eu ver se eu acho que alguém tem alguma pergunta. E deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. As cartas de Paulo. Deixa eu dar uma outra luz aqui para vocês. Tem muita gente que diz assim: ah, mas Cristo ele disse que não é pela graça. Vamos ver o que Jesus ele realmente disse. Em primeiro lugar, tá? Jesus ele não disse isso. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu tô louco pra ir no banheiro. Se eu pausar a live aqui rapidinho, vocês ficam comigo depois, que eu ainda queria falar isso aqui. Senão eu vou depois. É que eu não fiz o dia inteiro, eu não fui no banheiro o dia inteiro. Então tá, então eu já volto. Só um minuto, me dá uns 5 minutinhos. Bom, eu nem vou pausar aqui, tá? Eu só vou ali e já volto.
Aí, queridos, voltei, muito obrigado. Bom, então vamos lá. A gente estava falando da gata, né? Alguém pode me dizer onde eu parei? Ah, tá, acho que é... Obrigado. Bom, eu queria achar aqui o documento da minha colinha, que aqui no celular eu não posso acessar, mas eu quero aproveitar que vocês estão aqui para dizer. Vamos lá. Em João, posso ir? Muita gente diz assim, ah não, mas Jesus ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso está lá em João 3, deixa eu pegar aqui, João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, presta atenção, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora vejamos o que Jesus ele diz. Lá no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí sabe o que muitos dizem? Viu? Jesus ele está dizendo que o batismo é essencial. Eu faço uma diferença aqui, tá, queridos? Entre essencial e importante. O batismo, sem dúvida, é importante, porque o próprio Salvador, ele foi batizado, tá lá em João capítulo 1. Então, o batismo é importante, mas ele é essencial. E aí eu convido você, deixa eu ver o que ele botou. Amigos, obrigado. Obrigado, Cat. Em Marcos capítulo 16, temos a resposta de Jesus. Se o batismo é essencial. Olha aqui. Marcos capítulo 16. Eu tô adorando essa live, gente, porque eu nunca tive a oportunidade de falar tão abertamente assim. Em Marcos capítulo 16, diz assim, ó. Deixa eu ver.
Ué, eram 16. Será que é o 15? E agora eu me perdi aqui, quer dizer. Bom, mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Porque Jesus, ele disse a nós, confesso que Jesus, ele disse aquilo a Nicodemos, mas depois ele explica no Evangelho segundo o relato de Marcos, o que ele disse. Veja bem, Marcos 16:16. Olha as palavras do próprio Salvador e disse-lhes: quem quer e for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Vou repetir: quem quer e for batizado é uma junção, será salvo, mas quem não quer será condenado. Ou seja, mesmo que Jesus tenha dito a Nicodemos que quem nascer não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ele fala depois da sua ressurreição que quem quer será salvo. Testemunha razão da cruz. Lá no próprio Evangelho de Marcos, quando Cristo ele ressuscita, acho que é melhor o texto de Lucas. Deixa eu ver aqui rapidinho o relato de Lucas. Lá na cruz, Jesus ele diz ao ladrão: olha aqui, vamos lá. E dizendo: se é tu o rei do filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava cadê? Gente, eu tô amando que vocês estão aqui comigo. E também em cima dele estava um título escrito com letras A. E aí ele diz assim, ó, versículo 42 e 43 de Lucas 23, o ladrão diz assim: e disse a Jesus: Senhor, leva-te a ti mesmo, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus ao ladrão:
Em verdade te digo que hoje estás comigo no paraíso. Queridos, como ladrão, assassino, que as escrituras não contam o relato do batismo dele, como ele estaria no paraíso? Aí muita gente, eu já ouvi um livro dizendo, mas esse paraíso que não é paraíso, é mundo espiritual. Tá, mas como Jesus ele vai dizer ao ladrão da cruz que ele seria salvo se não fosse realmente o paraíso? É muita... é muito labarismo teológico e hermenêutico. Queridos, todas essas passagens, elas reforçam a salvação pela graça em Cristo Jesus. Repito, não é dizer que só porque somos salvos, então podemos cometer tudo de errado. Porque Paulo, ele também diz que aquele que é salvo, ele mostra lá que o verdadeiramente salvo também mostra boas obras. Mas eu não tenho como dizer que a salvação é pelas obras da lei. Não tem. Me desculpa, irmãos surdos, mas eu não tenho como dizer que a salvação é pelas obras da lei. Ok? Eu queria só achar a última escritura para terminar essa mensagem de hoje. Acho que eu não vou achar ela. Gente, alguém aqui tem alguma dúvida? Sabe que eu consigo explicar muito melhor escrevendo do que falando. Só que eu também tenho essa dificuldade motor, então muitas vezes eu fico disso, porque falando não consigo raciocinar direito e escrevendo. Eu não sou tão rápido e eu perco o raciocínio. Quem gostou da mensagem de hoje? Eu quero terminar dizendo que nós não... Obrigado por todos os presentes, todas as curtidas aqui no meio da mensagem, eu não podia parar. Gente, deixa eu dar um testemunho para vocês, para terminar essa live com chave de ouro. Posso? Cat?
os médicos diziam que eu ia vegetar em cima de uma cama. Os médicos diziam que eu iria não viver. O meu primeiro pegar no hospital foi 0. Isso significa que eu nasci não praticamente, nasci totalmente morto. Eu já nasci sem respirar. Muita gente já me disse assim: ah, você não vai dar. Muita gente não, mas tu via que as pessoas não acreditavam. Eu vivi, eu concluí o fundamental, concluí o médio, inclusive antes do meu irmão, que a gente é gêmeo. Entrei na faculdade e hoje caminhei aos 14 anos. Tudo pela graça de Deus. Como eu posso ter coragem de dizer que alguma dessas coisas foi porque eu fiz ou porque eu mereci? Como posso ter coragem de dizer que foi eu que realizei? Eu fiz a minha parte, sim, confiei e dei o meu melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele toca onde ninguém mais toca. Deus vê o que ninguém mais vê ou pode ver. Então não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista da salvação na tua casa. Porque o que salva, repita aqui, gente, eu não tô pegando uma raça barata, porque muitos pregadores, eles tentam dizer, ah, não importa o que te faça, Deus perdoa. Sim, ele perdoa, mas quem é salvo verdadeiramente tenta não pecar mais. Então, não é porque você é salvo que você vai andar totalmente à revelia de Deus, não. Porque isso é um mau testemunho. Mau testemunho mostra que você realmente não foi salvo. Mas quem foi salvo, reconheça que não é por você. Até hoje eu tenho dores por causa da paralisia. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama. Tem dias que eu tenho vontade de desistir desse canal, desistir desse projeto, desistir do meu sonho que é levar o Evangelho. Mas a graça de Deus, como disse Paulo, se aperfeiçoa na minha fraqueza. De sorte que eu não devo me elogiar.
As escrituras dizem que nós devemos ter um coração ensinável. Eu vou confessar um pecado agora. Eu tenho um temperamento bem difícil. Pode não parecer, mas eu tenho, sou bem explosivo. Mas Deus, Ele, se você deixar, Ele nos lapida todos os dias. E eu não tenho coragem de dizer. Esses dias eu disse para minha mãe. Tem gente que pensa que eu falo que a salvação que a salvação é pela graça, que a igreja mormon está errada nesse ponto, só porque eu quero ser do contra. Não. Mas é que eu não encontro nenhuma base nas escrituras para justificar isso. Em Hebreus, capítulo 11, tem uma galeria, chama-se a Galeria dos Heróis da Fé. Nessa galeria conta como os grandes heróis da fé foram salvos. E todos foram salvos. Sabe como? Pela misericórdia de Deus, pelo favor imerecido e pela graça de Deus. Mesmo na antiga aliança, mesmo quando a lei era que eles deveriam oferecer animais, ainda assim ali a graça estava. Então deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você estiver triste, ou que você vê alguém falando de que a salvação não é pela graça, lembre-se que nós sem Deus não somos ninguém. Às vezes a escritura que eu não achei que eu queria ler para vocês diz que nós, depois de tudo que fizemos, ainda seremos servos inúteis. Não que Deus ele nos ache inúteis, mas é que o nosso pecado não vai nos dar o poder de ser justos no milésimo. E se as próprias escrituras dizem isso, meu irmão, como você tem coragem de dizer ao contrário e pior, dizer que eu tenho que acreditar nisso? Não. O meu Jesus, aquele que andou no mar da Galileia, ele é santo, ele é digno e somente ele poderia salvar os homens. E não tem nada do que eu possa fazer para tentar me igualar a esse poder. Eu muitas vezes eu já perguntei, Deus, por que tu permitiu que eu nascesse com uma deficiência? Mas Deus, Ele me abençoa todos os dias. Mesmo que às vezes eu ache que não, mesmo que às vezes eu nem reconheça. Que às vezes isso acontece
Como assim, Thiago? Sim, acontece com todo mundo. Tem muita gente que diz assim, que nem a Cat disse agora. Deus tem um grande propósito para tua vida, Thiago. Obrigado. Mas muitas vezes, ontem de noite eu chorei no meu travesseiro. Porque muita gente diz assim, Thiago, Deus tem um propósito grande na tua vida. E eu não estou desmerecendo, viu, Cat? E aí eu pergunto assim, cadê? Cadê? Mas eu não tenho coragem de dizer que a minha desgraça é culpa de Deus. Sabe qual é o nome disso? Temor. Não é um temor de medo, se eu disser ele vai me castigar. Não, é um temor de dizer assim, Deus, tu és santo. E mesmo que agora eu não vou, o apóstolo Paulo disse, hoje eu entendo em parte, mas um dia entenderei na plenitude. Então, mesmo que eu não entenda, mesmo que muitas vezes eu ache que eu, no meu homem natural, eu possa vir achar que Deus é injusto, eu não tenho coragem de dizer isso. E sabe o que mais me chateia? É que muitas vezes pessoas dizem, eu falo da salvação pela graça, e muita gente diz assim, tu tá errado, mas isso é necessário. Não entendemos nada do Evangelho. Gente, eu gostaria, tem duas pessoas ao vivo. Eu gostaria de pedir um favor. Posso? Só último. Na verdade, dois favorzinhos. Primeiro, se inscreva no meu canal no YouTube. Me ajude a levar essa mensagem. Segundo, antes de eu acabar a live, eu gostaria de responder pergunta. Então, me envie aqui rapidinho alguma pergunta. Mas, por favor, alguma pergunta relacionada ao Evangelho ou sobre a mensagem que eu dei ou sobre algum outro tema que dessa forma você pode me deixar feliz. Enquanto vamos fazendo, eu vou cantar uma canção. Escreve aí. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Senhor, te agradecer com todo o meu pergunte.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Obrigado, Cat. Eu olho sim, mas mande uma pergunta do Evangelho. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Gente, no final eu vou orar, mas mande alguma pergunta, por favor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Senhor. Quero te agradecer com todo o meu ser. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bom, já que não tem perguntas, desculpa que eu te pedi aí. Não foi por mal, desculpa aí, gente. É que eu gosto bastante de responder perguntas. Mas valeu aí, desculpa, Cat. Só tua presença aqui da ajuda já valeu. Muito obrigado. Eu vou sim orar pela saúde. Ok. Não, tudo bem, beleza. Fico até feliz então, porque então quer dizer que eu cumpri meu papel, se não ficou dúvida. Mas vamos orar sim. Vamos abaixar nossas cabeças agora em oração. Querido Deus, Pai, te agradecemos por ter enviado teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens dado teu amor por nós. Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um, que abençoe a saúde daquele filho dela. Senhor, te oramos pedindo, Senhor, que te intervenha em cada vida. Senhor, que o teu amor e a tua misericórdia, que a tua graça, que o teu perdão, que a remissão
salvação por meio do teu Filho Jesus possa superabundar na nossa vida. Senhor, reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Senhor, abençoe mais uma vez o filho, a Cat, filho dela, ela. Senhor, que abençoe a saúde deles, ó Pai, que o Senhor possa pôr a mão onde ninguém mais pode, porque, Senhor, acreditamos que Tu é o Deus da cura do impossível, Senhor. Senhor, sei como sofrer com uma deficiência. Então, Senhor, ajude o filho da Cat, Senhor. O entregamos em Tuas mãos nessa noite. Que todas as necessidades dele, Senhor, possam ser sanadas com Tua ajuda. Xarabá, vou orar em línguas agora. Xarabá, cantar Luísa, xarabá, canta. Oh, Jesus, xará, Senhor. Que o Senhor possa aproveitar. Oh, aleluia. Xarabá, canta, xará. Xará, canta, Senhor. Que o Senhor abençoe as vidas, que tenha um novo mover espiritual nessa nação. E mais uma vez, abençoe a vida do filho da Cat. Abençoe o GR Cabral, Senhor. Abençoe as vidas aqui, Senhor. Abençoe o Gabriel Fevale, Senhor. Abençoe a Raquel Cristiane Ferreira, ó Pai. Abençoe o João, Senhor, que bota a sua mão na vida dele, Senhor. Abençoe o Thiago Gabriel que passou nessa live, Senhor. Abençoe o Lucas Saldoc, Senhor. Abençoe cada um deles, ó Pai. Vem encher eles com teu amor. Abençoe o Igor RJ, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, abençoe o mestre, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. Abençoe as suas famílias, abençoe o Pedro Lucas, ó Deus. Oramos e intercedendo em teu nome, ó Deus. Que o nome de Jesus seja exaltado sobre todo nome, como diz lá em Apocalipse, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus. Xarabá, canta. Xarabá, canta, Senhor. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vou ter
eu vou fazer lives de leitura dos meus livros aqui. Então, quem quiser pode acompanhar, que eu vou fazer para ter o livro em áudio. Onde encontrar Jesus nas desgraças da vida? Boa pergunta, Cabral. Só deixa eu ver teu nome aqui. GR Cabral deve ser Gabriel. Bom, mas onde encontrar Jesus? Queridos, Jesus ao servo de nascença, ele disse: enquanto estão no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, eu vou te dizer uma coisa, é difícil, mas tu deve encontrar Jesus dentro de você. Porque se você procurar externamente, certo? E isso é muito difícil de fazer. Se você for procurar externamente ao teu redor, tu até pode achar em alguma pessoa. Mas se tu mudar o teu íntimo, se tu mudar a tua percepção, então tu vai conseguir mudar e tu vai conseguir encontrar ele em todas as coisas. O que tem que mudar, querido, é o nosso interior. Porque se tu encontrar Jesus, por exemplo, eu encontrei Jesus na minha mãe, tá? Eu falo dela porque eu sou muito apegado a ela desde pequeno. Se eu encontrar Jesus na minha mãe, por exemplo, e um dia ela levanta e ela não tá bem e diz que não vai pra igreja e tal. Além dela ficar mal, eu vou ficar mal. Porque, na verdade, o meu Jesus não era Jesus na realidade. Era o Jesus que eu vi através da vida dela. É claro que a gente tem que ser um bom exemplo para que as pessoas vejam, né? O próprio Jesus, ele diz, dê testemunho ao mundo para que vejam suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, sim, nós devemos dar exemplo. Mas essas pessoas, elas não devem viver pelo nosso exemplo, mas por aquilo que Jesus é. Então, se eu posso responder em uma frase encontre Jesus nas Escrituras e dentro de você. Amém? Vou repetir. Até eu gostaria que alguém anotasse isso nos comentários. Encontre Jesus nas Escrituras e dentro de você. Amém? Não estou dizendo que é fácil, veja bem, mas é possível.
Alguém tem mais alguma pergunta? Tô Leitão que chegou agora. Gente, eu tenho que ir lá, já é quase 7h30. Eu queria te pedir um outro favor. Tem gente que acompanha minhas lives aqui, mas não acompanha as lives de leitura. Então eu peço que você acompanhe nossas lives de leitura, certo? A gente está lendo agora o meu livro sobre liberdade religiosa, porque eu leio, faço apontamentos, enfim. Então, acompanhe nossas lives de leitura e devocional. Não tem um dia exato, uma hora exata, mas toda vez que for, você vai ser notificado com um devocional diário, o nome da live, tá? Se vocês quiserem, para encerrar a live, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Posso? Não é nem 2 minutos, eu vou encerrar a live. Vocês acham que eu falo ruim aqui na live e não dá para entender bem? Vocês acham que eu não consigo organizar bem o raciocínio? Porque às vezes eu noto que eu escrevo melhor do que eu falo. Às vezes parece que eu me perco bastante. Então são duas perguntas em uma. Primeira fala. Obrigado, Cat. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Então tá, queridos, eu vou lá, eu vou fechar a live agora. Obrigado, Cabral. Que Deus abençoe. Valeu? Fui, gente. Até mais aí. Fiquei feliz hoje por vocês entenderem a mensagem. Boa noite a todos. Desculpa, João, mas agora estamos saindo. Boa noite, obrigado, Cat. Que Deus abençoe todos. Sabe que essa foi a primeira live em muito tempo em que eu não fiquei um instante sem uma pessoa viva. Isso é muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, valeu mesmo. Que Deus abençoe, que possamos ter um bom domingo e que um conselho para você. Lembre-se do Senhor nesse dia santificado. Louva Ele, estude a sua palavra, medite nas suas promessas
E amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais uma mensagem do coração do Pai para o seu coração. Ok? Que Deus abençoe. Agora sim, fui. Até amanhã. Fique na paz, gente. Tchau, tchau.